Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor para todos. Graças a Deus. Nós estamos alegres por estarmos na casa de Deus, na casa do Senhor. Isso é muito bom, né? Plena quarta-feira, noite. E nós estarmos aqui para orar, louvar e bendizer ao santo e maravilhoso nome de Jesus. Tantas coisas que Jesus faz por nós, como Jesus é bom, como Jesus é maravilhoso, né, irmãos? E nós temos Ele nas nossas vidas, é uma graça de Deus que vai ecoar por toda a eternidade em nossas vidas. Por isso nós devemos sempre estar alegres, felizes, de podermos estar na presença de Jesus, tá bom? Vamos abrir nossas Bíblias. Hoje nós temos um texto bastante conhecido em Mateus, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 14. Capítulo 14, nós vamos ler dos versículos 28 ao 32. São Mateus, capítulo 14, versículos 28 ao 32. Vamos lá. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Oremos. Pai Santo que estás no céu, graças te damos mais uma vez, mais uma noite, por mais um dia, de podermos estar na tua santa casa, para ouvir a tua voz, para cultuar o teu grandioso nome. Senhor, nós pedimos a tua presença. Pedimos, ó Deus, que a graça e o poder do Espírito Santo venha nos fortalecer o coração, nossa alma, alimentar o nosso espírito através da sua palavra. Nos abençoe nesta noite grandemente, ó Pai. Nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor, precisamos da sua ajuda, precisamos da força e do poder do Espírito Santo sobre nós. Fica conosco e nos abençoe no nome de Jesus. Amém. Um grito de oração. Nós estamos, irmãos, nessa sequência de mensagens falando acerca do poder da oração. E hoje nós vamos falar acerca de como Pedro, ele precisou, ou a necessidade da sua vida, fez com que ele desse um grito de oração. Jesus aqui nesse episódio, irmãos, tinha acabado de multiplicar os pães para quase 5.000 pessoas, além de mulheres e crianças. Antes disso, ele tinha ouvido a notícia que João o Batista tinha sido decapitado. Vejam que Jesus, ele não parava de trabalhar. Jesus, ele estava sempre se movimentando. E então, após esse episódio de multiplicar os pães, ele ordena que os discípulos entrem no barco e atravessem para o mar, para o outro lado do mar, enquanto ele despede a multidão. Jesus, irmãos, sempre vai preocupar-se com o povo. Jesus, ele sempre estava próximo e perto do povo. Vejam que no versículo de número 14, ele estava possuído de uma íntima compaixão pela multidão. E aquela compaixão que Jesus teve pela multidão no verso 14, a Bíblia diz que ele curou a todos. E Jesus, então, não os despediu vazio, irmão. Deu-lhes comida e
confraternizou com eles. Jesus falou, vocês assentam eles de 50 em 50, pegou os 5 pães e os 2 peixes e multiplicou. E ali Jesus comeu com aquela grande multidão. Jesus estava sempre próximo do povo. Ele confraternizou ali com o povo. E feito isso, Jesus foi para o monte orar. Vejam que Jesus, ele não parava. Ele larga a multidão e logo ele vai à parte sozinho para o monte fazer as suas orações. E nisso que ele vai ao monte, ele passa o resto da tarde, chega à noite, então ele aparece aos seus discípulos que ele havia mandado atravessar o outro lado do mar. E nisso eles estavam envolvidos, irmãos, numa grande tempestade. O barco dos discípulos estava no meio do mar. Veja isso no versículo de número 24. Eles estavam no meio do mar, eles estavam sendo açoitados pelas ondas e, além de tudo, o vento era contrário a eles. Vejamos que, mesmo assim, Jesus vai ao encontro deles caminhando sobre o mar. Jesus não deixa os seus discípulos sozinhos, no meio do mar, no centro do mar, um mar revoltoso, ondas para um lado e para o outro, a ponto de jogar o barco a pique, e além do mais, o barco estava ainda contra o vento, irmãos. Vejam que situação, mas a Bíblia diz que Jesus então vai de encontro a eles, caminhando sobre o mar. Jesus caminha sobre o mar numa noite bastante escuro e violentada pelas ondas e pelas grandes tempestades. Jesus então aproveita, irmãos, o mar ao contrário e mostra-lhes que ele é o Filho de Deus. Com essa ação que ele comete de andar por cima do mar, ele vai revelar-se mais uma vez que ele é o Filho de Deus, que só o Filho de Deus poderia fazer tal façanha ou fazer tal coisa, andar por cima do mar. Ele então se aproxima do mar, então ele se aproxima do barco e eles então pensam que Jesus, sem saber o que é, que vulto é aquele, que homem é aquele, que ser é aquele, eles pensam que é um fantasma. Eles pensam, só pode ser um espírito, só pode ser um fantasma, e eles ficam todos assustados, atemorizados, e é aí que entra Pedro com um pedido ousado. No versículo de número 28, Pedro responde, e respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima do mar. O que Jesus quis dizer, irmãos, é o seguinte, eu sei que é o Senhor. Se és tu, eu sei que é o Senhor. Pedro não estava com dúvida. Eu sei que é o Senhor. Já que é o Senhor, manda-me ir ter contigo por cima do mar. Esta, irmãos, foi uma petição grandiosa. Pedro, ele sempre aceitando desafios, mesmo sem entendimento. Nós não entendemos por quê, mas Pedro era afoito, Pedro era entrão. E ele falou, já que é o Senhor e é o Senhor que está no meio do mar, eu quero estar com o Senhor. Manda-me ir ter contigo, ou seja, se o Senhor mandar eu ir, tudo é possível e eu estarei com o Senhor. Vejam bem, ele sabia que Jesus podia mandar na natureza, então ele faz essa petição. Por quê? Antes, Pedro já havia visto o Senhor Jesus, mandar o vento e o mar se aquietar. Lembra em Mateus capítulo 8, versículos 23 a 27, o texto diz o seguinte, eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, Jesus dormindo dentro do barco. E os seus discípulos, aproximando-se, o acordaram, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Então veja, irmãos, que Pedro já sabia que Jesus poderia
comandar a natureza. Se Jesus poderia comandar a natureza, ele também poderia andar sobre ela, poderia andar sobre o mar que ele criou, que o próprio Jesus fez. E Pedro, mesmo nesse afoito seu, ele teve um pensamento: olha, se é o Senhor, eu quero então ir contigo, me manda que eu vá para cima do mar a encontrar com o Senhor. Então, agora ele anda sobre o mar, ele quer andar sobre o mar, e basta uma ordem de Jesus. O desejo de Pedro, irmãos, era estar com Jesus, era andar com Jesus. Pedro, apesar de ele ter essa natureza, sabe, que Pedro tinha, mas ele sempre foi próximo de Jesus. Ele sempre quis estar próximo de Jesus, não importa. Tanto que Pedro parece que era um pouco meio desmiolado, quando Jesus fala que vai para a cruz, ele fala: não, Senhor, de maneira alguma o Senhor não vai morrer. E Pedro então sempre queria estar próximo de Jesus. Talvez os outros discípulos fossem um pouco mais tímidos e não teriam coragem de fazer tal petição, mas essa foi a ousadia de Pedro. Essa foi a coragem de Pedro. Nós, seus servos, irmãos, não deveríamos ser constrangidos pelo seu amor a andar com ele? Talvez nós também não deveríamos ser como Pedro, estar sempre com vontade ou sempre dispostos a andar ao lado de Jesus, ir ao encontro de Jesus, e não importa onde, seja em terra, no chão, ou em qualquer lugar onde for, com Jesus nós sempre estaremos seguros. Pedro não quis saber, irmão, se tinha uma grande tempestade, se o barco estava virando de um lado para o outro, se o vento era contrário, ele queria estar com o Senhor. Isso é uma grande lição de fé para nós. E o desejo de estar com Jesus em qualquer circunstância. Para Pedro não importa se era o mar, ou se era na terra, aonde quer que esteja, o nosso coração precisa sempre estar desejoso de estar com Jesus. Nas lutas, nas tempestades, nos furacões, ainda que o nosso barco parece que vai de um lado para o outro, mas é necessário estarmos querendo ir ao encontro de Jesus. E quando nós formos ao encontro de Jesus, por causa de uma palavra dele, pode ter certeza que tudo vai dar certo, porque quem manda é o próprio Senhor Jesus. Então nós devemos buscar, irmãos, o privilégio de andar com Jesus, e sempre nós estaremos seguros. Nunca vamos vacilar os nossos pés quando estarmos ao lado de Jesus, mesmo quando somos desafiados pelo ambiente e pelos nossos sentimentos carnais, pela nossa fraqueza, pelas dificuldades que existem em nós, irmãos. Sempre ao lado de Jesus vai ser bom, vai ser maravilhoso, sempre vai reconfortar o nosso coração, sempre vamos estar alegres ao lado de Jesus, apesar de qualquer tribulação que esteja nas nossas vidas. O segredo é estar ao lado de Jesus e ao encontro de Jesus. Veja, irmãos, que Jesus, ele dá uma resposta graciosa. Jesus, ele dá uma resposta graciosa a Pedro. Jesus também não perde tempo. Ao mesmo jeito que Pedro não perdeu tempo, Jesus também dá, é no mesmo grau que Pedro vem, que Jesus vai até ele. No verso 29, no versículo 29, Jesus disse: vem. Simplesmente Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Vejam bem, irmãos, vem. A porta está aberta agora para a fé de Pedro. O que Pedro pediu, Jesus falou: vem, está aqui sobre você. Jesus aceitou o pedido. Pedro vai caminhar onde ninguém jamais ousou ir. Ninguém na história fez o que Pedro fez. Somente os pés da fé conseguem tamanha ousadia. Assim, a sua caminhada com Cristo, ela é sobrenatural. Pedro caminhou pela fé. A nossa caminhada, ela é sobrenatural, irmãos. Nós caminhamos pela fé. Andamos por cima do mar das tribulações pela fé.
quando estamos sempre indo ao encontro de Jesus. A nossa jornada aos olhos do mundo que nos observa é uma caminhada sobre o mar. Ondas de um lado e de outro, e vento contrário, tempestades, lutas, vento contrário que vem contra as nossas vidas. Nós temos uma caminhada, uma jornada de fé, sempre ao encontro de Jesus. Isso é o evangelho do mundo isso é o evangelho que o mundo nunca vai entender, irmãos, esse mistério. Por que que os crentes são assim? É na segunda, é na terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado, é domingo, é de dia, é de noite, é de manhã. Todos os dias nós temos o prazer de estar ao lado de Jesus. E nós andamos sobre este mundo do ateísmo, sobre este mundo de tribulação, ascetismo. Como vai crescendo, irmãos, as tribulações dessa terra, mas o nosso barco não afunda. A nossa fé, ela não esmurece, porque nós estamos sempre indo ao encontro de Jesus, e o mundo nunca vai compreender isso nas nossas vidas. Isso é evangelho. Nós somos convidados por Cristo a caminhar com Ele, mesmo nas profundezas, irmãos. A Bíblia diz, e Pedro, descendo do barco, ele andou sobre as águas. O que parece impossível pode ser realizado pela simples fé na palavra de Cristo. É necessário haver uma ação para que haja o acontecimento. A vida de fé implica o completo abandono de qualquer outra fonte de nossa confiança. Em que você confia mais? Em que você está mais seguro, se a sua confiança é na palavra de Deus? O nosso barco do ego precisa ser deixado de lado para irmos ao encontro de Cristo e servi-lo da melhor forma possível. Precisamos descer do barco e andar sobre as águas, de acordo com a palavra de Jesus Cristo. Ele diz, vem, e nós devemos ir. Você só irá confiar plenamente em Jesus quando as suas mãos estiverem livres de toda a confiança deste mundo. Há muitos cristãos, irmãos, que às vezes estão presos ao seu pensamento, as suas mãos estão presas ainda neste mundo. Não consegue largar este mundo, não consegue deixar este mundo. Vão, dizem que é de Jesus, leem a Bíblia, participam de muitos cultos, de muitos trabalhos, mas as suas mãos estão presas ainda e precisam ser libertas, precisa ir ao encontro de Jesus. E só pela fé na palavra de Jesus é que nós iremos conseguir isto. Confiando na palavra de Jesus, ele disse, vem, e nós devemos ir ao encontro de Jesus. No versículo de número 30, vejam bem que Pedro, ele tem um momento de fraqueza. Mesmo que ele vai ao encontro de Jesus, ele tem um momento de fraqueza, mas sentindo o vento forte, Pedro teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva. Vejam bem, irmãos, ao sentir o vento forte, Pedro teve medo. Ele perdeu o foco. A princípio ele olha para Jesus e diz, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. Jesus diz, vem. Pedro desce do barco e vai, mas ele deixa de olhar para o foco que é Jesus. Ele deixa de olhar para aquele que tem a palavra final sobre todas as coisas, e ele então começa a afundar. Talvez, irmãos, Pedro pensou que quando Jesus o chamou, a tempestade cessaria. Olha, Jesus mandou eu ir. Quando eu pisar nas águas, essa tempestade vai sumir. Talvez Pedro pensou que aconteceria desse jeito, mas não foi assim. Os nossos problemas não cessam no momento em que confiamos em Cristo. Os nossos problemas não cessam. Sempre seremos postos à prova. Jesus sempre vai provar a nossa fé, a nossa intimidade com Ele, a nossa comunhão com Ele. Seremos provados até o último dia nessa terra, irmãos. Enquanto nós estivermos aqui, seremos provados até o dia do arrebatamento ou até o dia da morte. Uma luta vem, você vence ela, tem um alívio, daqui porque vem outras lutas, as pressões espiritual, psicológica que vêm sobre nossas vidas, sempre teremos que enfrentá-las e nós não podemos desistir
Nós precisamos continuar olhando para Jesus, porque os ventos fortes vão bater nas nossas vidas, mas nós não podemos fracassar. E esse foi o problema de Pedro. Ele estava mais preocupado com ele mesmo do que o chamado de Cristo. Pedro ficou com medo. Por isso, ele ficou com medo. Ele vê o vento que lhe toca fortemente. Assim ele começa a afundar. Talvez ele estava pensando com ele mesmo, quem sabe? No princípio, quando começou a andar sobre as águas, estava seguro, mas talvez o seu coração começou a falar: olha como eu sou especial, os outros apóstolos estão aqui dentro do barco, mas eu sou uma pessoa diferente, eu estou andando por cima do mar, eu pedi o Senhor e Ele me chamou. Quem sabe se foi o pensamento de Pedro? E devido a esse pensamento, é possível que Pedro comece a afundar. Porque o pensamento dele provavelmente foi um pensamento egoísta, achando que ele era alguma coisa. O nosso andar nos caminhos de Cristo, irmãos, se tornará um terror e um trabalho árduo quando os nossos olhos se desviarem dele. Nós nunca podemos desviar os nossos olhos de Jesus. Quando você acordar pela manhã, o primeiro pensamento seu é pensar em Jesus. Quando terminar o seu dia e à noite, você pensa em Jesus. Sempre pensando e olhando para Jesus, que a nossa fé é renovada, as nossas forças são renovadas. E Pedro aqui lhe caiu nessa armadilha. Ele deixa de olhar para Jesus, que é o foco, olhou para as lutas do seu lado e começa a afundar. Mas Pedro, irmãos, ele tinha o Espírito Santo de Deus. Não estava nada perdido. Ainda no verso 30, ainda na parte B. Mas sentindo o vento forte na parte A, teve medo e ele começou a ir para o fundo e clamou dizendo: Senhor, salva-me. O grito da oração. Senhor, salva-me. A Bíblia diz que aquele que pensa estar em pé, irmãos, cuide-se para que não caia. Pedro poderia pensar que ele era o forte, que ele tinha muita fé, que ele tinha muita comunhão com Jesus, ou que ele fosse mais amigo de Jesus do que os outros apóstolos. Talvez ele poderia estar pensando assim. E eu digo que Pedro então começou a vacilar na sua fé. Se você estiver caindo, não demore por clamar por socorro. Foi isso que Pedro fez. Apesar das suas falhas, ele clama: Senhor, socorre. Nas ondas escapeladas desta vida de fé, onde o incrédulo nunca esteve, Jesus nos fará perceber que sem a sua ajuda contínua, nada podemos fazer senão tremer e afundar. Nós dependemos continuamente de Jesus. Pedro deixou de olhar para Jesus. Pedro foi sábio e humilde ao mesmo tempo. Ele chorou. Assim ele começou a afundar. Assim que ele começa a afundar, ele grita: Senhor, salva-me. Ele dá um grito. Isso é uma oração que ele faz. Esperar até que as águas estejam até o pescoço é imprudente. Pedro não esperou que se afundasse totalmente. Ele grita: Senhor, salva-me. Você nunca se afogará. Lembre-se, irmãos, Cristo é a sua cabeça e ela está para fora. Por isso que nós nunca vamos nos afogar. Cristo é o nosso cabeça. Ele é a cabeça, nós fazemos parte do corpo de Cristo. E se Ele é a cabeça sempre vai estar fora d'água. Pedro entendeu isso e falou: Senhor, socorre-me. E faz um grito de oração: salva-me. É uma oração poderosa, é uma oração maravilhosa. Qualquer pecador pode fazer essa oração. Senhor, salva-me dos meus pecados. Senhor, socorre-me dos meus pecados. Liberta-me dos meus pecados. Qualquer pecador pode fazer esse tipo de oração. Nós, crentes, já conhecemos o Senhor e basta clamar, irmãos: Senhor, salva-me, porque estou perecendo, porque estou afundando. Essa é uma oração que Pedro fez, que Jesus ouviu. E essa oração, irmãos, pode nos libertar do desejo da nossa carne, da nossa ganância,
da nossa soberba, do nosso orgulho, do ego, do coração corrupto, da mente moral, das dúvidas e da incredulidade. É um grito que podemos fazer por socorro: Senhor, salva-me, salva o meu casamento, salva o meu filho, salva, Senhor, o meu marido. É um grito que nós podemos fazer diante do Senhor e Ele está ali para nos socorrer. Salva-me, Senhor. Pedro fez esse grito desesperadamente, prudentemente, humildemente. Ele entendeu que só o Senhor o poderia socorrer. Essa é uma oração, irmãos, que Deus está aguardando de todos nós. Nos momentos das nossas aflições, dos problemas que não têm solução, das lutas que parece que nunca acaba, Jesus está aguardando de nós um grito de oração. Nos momentos que estivermos no nosso quarto de joelho, na igreja, orando, em todos os momentos da nossa vida, Jesus está nos aguardando e pedindo e clamando e querendo que nós façamos esta oração: Senhor, salva-me. Oração gloriosa. Interessante que no verso 31, Jesus atende essa oração. Acompanhe comigo o versículo de número 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Vejam bem, a confissão instantânea trouxe salvação instantânea. Ao mesmo tempo em que Jesus grita, que Pedro grita, Jesus estende a sua mão. Cristo, irmãos, corre em auxílio dos seus necessitados. Todos aqueles que clamam a Ele, está disposto a socorrê-lo. O Salmo 116, do verso 1 ao 6, o salmista, ele clama: ama ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Aí o salmista diz: então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Essa é uma oração que sempre vai ser bem-vinda ao coração de Deus, esperando dos seus filhos, nos momentos das angústias, clamar por Ele. Pedro não foi enviado imediatamente ao barco. Primeiro ele refugiou nos braços do Mestre. O Mestre estende a mão e segura nas mãos de Jesus. As mãos de Jesus sempre estarão estendidas àquele que se achegar a Ele. Mas Jesus o repreende, Pedro, gentilmente: homem de pequena fé. Homem de pequena fé. Observe, irmãos, que quanto às tribulações da vida, Cristo sempre vai nos instigar à fé. Não podemos confiar no mundo. E Ele chama Pedro homem de pequena fé. Quando Ele repreende o mar e o vento, em Mateus 8, 24, Ele usa as mesmas frases: porque temeis, homens de pequena fé. Foi a pequena fé dos discípulos e agora de Pedro sozinho que quase afundou as suas vidas. A pequena fé levou a dúvida e a distração que fizeram Pedro afundar sobre o vento e as ondas. Veja, irmãos, que Deus então ele está buscando que nós sejamos homens e mulheres cheios de fé, que confia nele plenamente. Isso significa que a confiança em Jesus por Pedro era limitada. Ele acreditava, mas ele era limitado. Não era suficiente para andar sobre as ondas. Vejam que o Senhor requer de nós uma fé de confiança nele, irmãos. Nos momentos das provações, a nossa fé no Senhor tem que ser 100%. Porque mesmo tendo uma fé pequena como um grão de mostarda, se for genuína e sem duvidar, ela pode realizar grandes coisas nas nossas vidas. A fé ela pode ser pequena, mas ela precisa ser genuína. A soberba de Pedro, a grandeza de Pedro se manifestou nele, e a fé deixou de confiar no Senhor.
Por isso ele clamou ao Senhor: Senhor, salva-me. Mas ele foi humilde ainda no momento do desespero. Ainda que a nossa fé seja pequena, mas nós precisamos sempre estar dispostos a clamar ao Senhor. Mas não foi a violência dos ventos e nem a fúria das ondas que puseram a sua vida em risco, foi a sua pequena fé, não por causa dos problemas, não por causa das lutas que Pedro estava enfrentando, o mar agitado, mas é porque a sua fé não foi totalmente de confiança no Senhor. Uma pequena fé. Ou seja, uma fé que não era totalmente depositada no Senhor. Por isso que Jesus chama ele de pequena fé. Não que Jesus estava menosprezando a pequena fé, mas é porque ele precisava confiar totalmente. Jesus conhecia o coração de Pedro. Assim também o Senhor conhece os nossos corações, conhece a nossa vida, conhece o nosso dia a dia, conhece aonde se nós depositamos a nossa fé completamente nele ou não, se estamos confiando nele ou não, se estamos aguardando ele vir nos buscar para nos levar consigo ou não. Jesus conhece tudo que se passa no nosso coração. E ele pode nos chamar homens de pequena fé. Porque duvida? Porque não acreditamos? Porque não confiamos? Devemos aprender o mais rápido possível, irmãos, confiar em Cristo plenamente, confiar totalmente nele, confiar nas suas promessas, na sua palavra, naquilo que ele falou no nosso coração, aquilo que ele nos prometeu há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, vai se cumprir, porque foi ele quem prometeu para as nossas vidas. As Escrituras não falham sobre nós, mas ele quer que nós sejamos homens de fé, e que o clamamos e confiamos nele 100% nos momentos da angústia. Ele está disposto a nos livrar e dizer: Senhor, socorre-me, salva-me, porque eu não sei mais o que vou fazer, estou no desespero, estou na angústia, eu vejo as portas fechadas, o caminho trancado, eu não sei por onde ir, não sei por onde vou passar. Senhor, salva-me. E Ele vai nos socorrer, Ele vai nos atender, Ele vai estender as mãos para nós, Ele nunca vai nos rejeitar. Senhor, salva-me. E nesse grito de socorro, Pedro, ele vê o resultado do grito da oração, no versículo de número 32. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Pedro caminha com Jesus, salvo do medo, da angústia e da insegurança. É isso que um grito de oração pode fazer em sua vida. A caminhada até Jesus é um tempo de provação, mas a caminhada com Ele é calma, pacífica e segura. Quando Jesus foi a Pedro, ele estava sendo provado, mas quando Jesus estende a mão e segura nas mãos dele e retorna com ele sobre o mar, que Pedro andou segurando nas mãos de Jesus, provavelmente retornando para o barco sobre o mar. Aí que está o segredo, irmãos. Seguro nas mãos de Jesus, o vento pode estar soprando, as tempestades podem estar assolando, mas Ele vai estar seguro nas nossas mãos e nos conduzindo de volta para dentro do barco. Ele não vai nos abandonar. É uma oração que Jesus quer atender. Então, na caminhada com Ele é calma, a caminhada com Jesus é pacífica, a caminhada com Jesus é segura, porque tantos crentes atribulados, tantos crentes nervosos, tantos crentes inquietos, tantos crentes perturbados, por quê? Por falta de confiança, porque se estiver seguro nas mãos de Jesus, vai ter uma caminhada, uma jornada pacífica, moderada, alegre, firme, nunca vai vacilar os seus pés, porque está seguro nas mãos do Mestre. O vento pode continuar forte, as águas agitadas, mas você não irá temer mal algum, porque o Senhor é contigo. Está seguro nas suas mãos. Ele ouviu o seu clamor, a sua oração, o seu grito de desespero. E dentro do barco com Jesus, não há o que temer. Ele tira-se do mar agitado e te coloca dentro do barco.
Quando deixamos verdadeiramente Jesus reinar em nossos corações, a tempestade se acalma, tudo se torna leve e suave. Estar próximo de Cristo é o segredo de uma vida cristã tranquila e triunfante. Se Pedro não abrisse a boca, poderia talvez não ser alcançado pelo Senhor. Jesus está disposto a nos socorrer, mas Ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer ouvir o nosso grito de oração. Ele quer ver o clamor que sai dos nossos lábios, do profundo do nosso coração, para nos socorrer, para estender as suas mãos. Ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer ouvir a sua voz. Jesus não ordenou o vento, irmãos, ele só parou. Jesus não disse, vento, aquieta-te, não. A Bíblia diz que o vento só parou. Quando ele entra no barco, o vento para, porque ele já sabia. O vento sabia que era o Senhor, sabia que era o Criador. E ele para, ele não faz mais movimento nenhum. Jesus não mandou parar desta vez o vento. A sua presença, o seu poder e a sua autoridade foram o suficiente. Às vezes pensamos que Deus está em silêncio, mas Ele não está. Deus não ouve o meu clamor, não ouve as minhas orações. Às vezes estou orando dias e após dias, anos e após anos, eu quero receber um resultado, algo da parte de Deus, mas Deus parece que não me ouve, dá a impressão que Deus está calado, mas Deus está esperando o tempo oportuno para fazer a sua vontade na sua vida. Ele quer que você continue clamando. Ele nunca vai estar em silêncio. Ele está sempre trabalhando em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Às vezes ele está aguardando somente o nosso grito de oração. Quando? Quando vamos gritar por socorro? Quando vamos orar no secreto e pedir, Senhor, socorre-me? Quando vamos estar no jejum e na oração, na leitura da palavra de Deus e buscando ao Senhor no grito de oração? E quando isso fizer, certamente chegar aos ouvidos de Deus. O nosso clamor, as nossas orações. Grite, mas grite bem alto, grite com o coração, grite com a sua alma e com toda a sua força. Ele te ouvirá e Ele virá em teu socorro. Ele está aguardando o teu grito de oração. Ele quer te livrar da depressão, da angústia, da solidão espiritual, mas Ele quer ouvir o seu grito de oração. Ele quer te atender, Ele está te ouvindo, mas grite, grite mais um pouco e bem alto, porque Ele vai te ouvir e vai atender o seu clamor. Ele quer ver se você realmente depende dEle, se você espera por Ele, se você confia nele e se Ele realmente é tudo em sua vida. Faça como o profeta Jonas e grite ao Senhor no seu coração, um grito de oração. Jonas 2:2, Jonas disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre da sepultura gritei, e Tu ouviste a minha voz. Jonas gritou, Jonas pediu socorro. Parece que Pedro conhecia a história de Jonas, que para Jonas parecia que estava tudo perdido, no meio das densas trevas, no ventre de um grande peixe, sendo levado para as profundezas do mar. Mas ele disse, na minha angústia, eu clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Qual é a angústia que você está passando? Talvez você não esteja literalmente na barriga de um grande peixe, no ventre de um grande peixe. Talvez os ventos, literalmente, não estejam sobre a sua vida, como estava na vida de Pedro sobre as águas. Mas alguma angústia no seu coração está passando, e por que você não clama? Deus quer que você clama. Ele quer ver a angústia do seu coração desaparecer, através do grito e do clamor da oração. Ele está somente te esperando. Grite em oração. Vamos gritar em oração. Vamos falar com Deus em oração. Orar mais. Buscar mais. Sentir Ele mais nas nossas vidas. Que Ele vai nos ouvir. Como disse aqui o profeta Jonas. Do ventre da sepultura gritei. E Tu ouviste a minha voz.
Deus nunca vai nos desamparar, irmãos. Deus nunca vai nos deixar sozinho. Sempre e para sempre estará ao nosso lado. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. E que possamos fazer o grito de oração em nossas almas. Feche os teus olhos. Em nome de Jesus, vamos orar. Quero te abençoar com oração. Quero orar pela sua vida. Orar por nós. Pedir a Deus que a sua graça nunca saia de nós. Que a nossa fé aumente a cada dia. Que a nossa esperança no Senhor Jesus se multiplique. Senhor, nós te clamamos. Pedimos sempre que a sua bondade e a sua misericórdia venham nos alcançar. Que o Espírito do Senhor venha alimentar a nossa alma a cada dia, aumentando a esperança, a fé de cada um de nós, e que possamos, ó Deus, no grito do socorro, na oração escondida, na oração feita no fundo da nossa alma e do nosso coração, nos momentos de trevas e de angústia, o Senhor possa ouvir o nosso clamor, como o Senhor ouviu o clamor de Pedro, de Jonas, de muitos profetas. Ó Deus, o Senhor ouviu o grito do próprio Cristo na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? É o grito da oração. Que o Espírito do Senhor nos leve, ó Deus, a clamar ao Senhor, a buscar a sua face constantemente, nos dando graça e força para glorificar o seu santo nome. É o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém.